Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Oi, pessoal, e eu sou a Michele. e essa é a abertura das Geocollabs especiais que a gente vai fazer durante essa Semana Laranja aqui no canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, abrindo essa Semana Laranja com uma pessoa muito especial que tem desenvolvido vários projetos já há algum tempo, com atenção especial para várias questões difíceis que a gente vem encarando aí ao longo do tempo na nossa realidade. E eu estou muito feliz, especialmente porque a Michele Hassreiter, além de professora, além de inspiração para alunos e alunas, além de uma pessoa muito massa e muito. Não vou falar aqui o que eu queria falar, mas tudo bem, uma pessoa muito soda. A Michele, ela topou, alguns anos atrás, desenvolver um projeto de combate à violência contra a mulher, que se chamava Dia Laranja, da onde a gente tirou, na verdade, a ideia da Semana Laranja aqui no nosso canal. Hoje, né, agora, esse ano que a gente começou as nossas atividades, a gente não poderia deixar de fazer esse debate. Então, Mi, eu já queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite de estar aqui, falar a honra que é te ter aqui falando conosco, né, trocando um pouco de ideias e experiências. E eu queria aqui, já agradecendo, você se apresentasse um pouquinho mais para quem está nos assistindo, até para dar a toada de como vai ser ao longo dessa semana, e você falasse também como que uma pessoa do direito foi dar aulas e promover ações tão interessantes no curso de Relações Internacionais, né, dentre os quais não só o Dia Laranja, que a gente fez, né, alguns anos atrás, mas também agora você está coordenando um projeto que ensina português para refugiados online, né? Então, assim, várias questões legais que você vem desenvolvendo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de você antes da gente começar a nossa conversa. Tá bom. Então, oi, pessoal, obrigada, Gustavo. Primeiro, queria retribuir aí o carinho, né? Foi muito feliz receber o seu convite, né? Fiquei muito honrada por estar aqui conversando com você e participando do seu canal, né? Que eu tenho certeza que vai brilhar tanto quanto você ainda, né? E você é um cara super, um amigo top e um profissional mais top ainda, né? Então, eu tenho certeza que esse canal que está só começando vai trazer muitos bons frutos, assim como tudo que você faz, né? Então, eu fico muito contente por estar aqui participando. Que eu, né, posso falar um pouquinho sobre mim, então, né? Eu sou a Michele Hastreiter, como o Gustavo falou, com uma pronúncia em alemão muito melhor do que a minha. E basicamente, né, eu sou professora do curso de Relações Internacionais e também do curso de Direito, como o Gustavo comentou. Eu estou fazendo meu doutorado na área do Direito Internacional Privado, nesse momento, mas eu também dou aula de Direito Internacional Público, que foi mais ou menos a área onde eu fiz o meu mestrado, né, mais ou menos não, foi a área onde eu fiz o meu mestrado, e atualmente estou mais focada na pesquisa no Direito Internacional Privado, mas dou aula de Direito Internacional Público, dou aula de Direitos Humanos, também na faculdade para os cursos de graduação. E aí, como que foi isso? Deu uma pessoa do direito começar a dar aula para o curso de Relações Internacionais ou entrar para esse universo, né? Na verdade, acho que eu sempre fui meio esquisita no direito, né? E eu já entrei no direito pensando que eu queria trabalhar com o direito internacional, né? Uhum. Então, eu nem sabia exatamente o que era, na verdade, o direito internacional, né, mas acho que esse sempre foi um objetivo. E acabou que eu entrei para o grupo de pesquisa da faculdade em Direito Internacional, na época na PUC, né, onde eu fiz a minha faculdade, já no primeiro ano, no meu segundo período, Uhum. e até desse meu interesse nessa área do direito, eu fiz também faculdade de Administração Internacional de Negócios, né? Então, que esse curso não existe mais, né? Ele era um curso da Universidade Federal na época, mas que a minha turma foi a última, mas Uhum. era como se fosse a administração de negócios internacionais, né, que tem hoje em dia, ou a administração com ênfase em comércio exterior, que tinha mais antigamente, né, do que o meu curso. Uhum.
Então, é mais ou menos essa a proposta. E aí eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo e já desde o segundo período eu participava de grupo de pesquisa em Direito Internacional, né, e pesquisava questões relacionadas a esse tema. E quando eu me formei, eu fiz uma especialização em Direito Internacional e um belo dia, né, o meu professor, meu orientador, né, do mestrado, quando eu estava assim, começando o mestrado, me avisou que havia uma oportunidade, né, de uma vaga aberta para dar aula no curso de Relações Internacionais, e a coisa foi bem maluca, porque aquilo acho que era já 10 de fevereiro, as aulas começariam no dia 17 de fevereiro, e menos, né, não me lembro exatamente, mas era assim, começava dali uma semana, tinha uma vaga aberta, e me chamaram, eu fiz a banca, né, e passei, e assim, me sentia, né, eu tinha na época acho que 24 anos, então eu era muito pouco mais velha do que os meus alunos, Uhum. e aí, assim, me apaixonei pelo curso de RI, né, as pessoas, assim, como o Gustavo e todos os alunos que eu conheço, né, que são bons alunos e dedicados, enfim, na área das relações internacionais, sempre com um conhecimento vastíssimo, amplo sobre a sociedade internacional, e eu me apaixonei pelo curso de RI. Hoje só não faço o curso de RI porque eu dou aula nele, né, Sim. estranho, mas eu ainda tenho interesse, né, nas outras áreas, né, e aí a minha contribuição para o curso é realmente na área do direito internacional, dos direitos humanos, que é onde eu consigo defender aí a minha sardinha, né, puxar para o meu lado do direito também, mas fico nessa, né, de admirar muito o conhecimento multidisciplinar que os profissionais das relações internacionais têm. Não, é muito legal, assim, porque eu acho que todo mundo que faz relações internacionais, volta e meia, se reencontra com matérias que, de repente, na graduação não gostava tanto, sabe? Já ouvi isso do pessoal que não gostava de antropologia, já ouvi isso do pessoal que não gostava de história, e no meu caso em específico, eu confesso que eu não gostava do direito. Né? Das matérias DRI, as que eu menos gostava eram as de direito. E agora, no doutorado, estou estudando geografia e direito em relações internacionais. Então, assim, é muito doido porque permite justamente esse retorno sempre, né? Essa Uhum. discussão. E eu já queria, então, aproveitar, já que você é do direito internacional, que você explicasse um pouquinho para a gente sobre os esforços dos organismos internacionais, né? Com o tema que a gente está trabalhando aqui, que é o combate à violência contra a mulher, porque às vezes a gente pensa em termos de salas muito fechadas, né? Então o organismo internacional que está lá longe não teria efeito na minha vida cotidiana aqui, ou vice-versa, né? Minha vida não tem nada a ver com o que acontece na política internacional, ou no cotidiano, ou, enfim, né, na geopolítica e tal. E em específico sobre o Dia Laranja, né? Qual a ideia que está por trás, se você puder esclarecer um pouquinho para a gente, dentro desse arcabouço aí. Bom, o Dia Laranja, na verdade, né, vou inverter a ordem dessas perguntas, né, vou começar pelo final, né. O Dia Laranja, ele foi uma ideia do Ban Ki-moon, à época secretário-geral da ONU, né, de criar um dia a cada mês, na realidade, que era sempre o dia 25 de cada mês, para discutir a questão da violência contra mulheres e meninas, né? Então, para ser um dia de conscientização, de alerta e de pensar em medidas para combater a violência contra mulher e meninas. E acho que essa realmente é uma demonstração bem clara disso que você comentou, do quanto às vezes a gente não pensa que as organizações internacionais e a comunidade internacional e o direito internacional podem sim estar preocupados com questões individuais, com questões de uma esfera muito mais próxima da gente do que aquilo que a gente está imaginando, né? E acho que isso, né, particularmente é o que eu mais acho bacana do direito internacional e talvez até das relações internacionais, mas especificamente, né, no direito internacional, porque ao contrário do que muita gente pensa, ele não está distante de nós, né? O que eu quero dizer com isso? Né? Durante algum tempo, o direito internacional clássico, né, lá o direito internacional que a gente chama de westfaliano, né, do que vem do modelo da paz de Westfália, com os tratados que celebraram a paz, o fim da Guerra dos 30 Anos, e com os trabalhos do Hugo Grossio,
esse direito internacional é um direito que era voltado para as relações entre os estados, que era voltado a discutir questões de soberania, questões de guerra, de paz, né, como celebrar paz, questões sobre liberdade de navegação dos mares, e aí realmente, né, ele era um direito mais distante, né, e um campo, talvez, algum tempo atrás a gente poderia dizer, né, quem quer trabalhar com o direito internacional público tem que ser diplomata, né, porque é algo que vai estar lá na esfera das relações exteriores entre os países e tudo mais. No entanto, a partir especialmente da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma intensificação do processo de globalização que é acompanhada, né, pela criação de organizações internacionais e pela uma ampliação da esfera normativa do direito internacional. Então, hoje o direito internacional ele trata de muitas coisas, ele vai tratar das relações de consumo, ele vai tratar de questões, né, de proteção da propriedade intelectual, ele vai tratar de questões ligadas, né, ao direito de família, até mesmo, né, e ele vai falar também de questões ligadas aos direitos humanos e a proteção dos direitos de minorias, especialmente vulneráveis, né, também dentro desse contexto de direitos humanos. E aí, basicamente, a gente vai ter a presença dos organismos internacionais e dos tratados internacionais praticamente em todos os assuntos de direito doméstico. Não tem mais aquela separação, esse assunto é um assunto do direito interno, doméstico, dos estados, e esse assunto é um assunto de direito internacional. Porque o direito internacional meio que se imbrica aí e entra em todas as áreas do direito, né? E acho que é por isso que eu gosto tanto do direito internacional, porque eu sou uma pessoa meio indecisa, assim, sabe? E eu gosto de muitas coisas. E aí, se tivesse que me dizer assim, uma pessoa completamente sem foco, né? Porque aí o Gustavo falou, você faz um monte de coisa, é porque eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E olho para um monte de coisas ao mesmo tempo. E o direito internacional me permite isso, né? O direito internacional me permite estar ao mesmo tempo olhando lá para os contratos internacionais ou na esfera do direito privado, que eu estou estudando um pouco agora, mas também na esfera do direito internacional público, me permite discutir direitos de empresas multinacionais, né, na área dos acordos bilaterais de investimento, e me permite discutir direitos humanos, e me permite falar sobre comércio, e me permite falar sobre guerra, então, dentro de uma mesma disciplina. E acho que é isso que eu sou meio metida, gosto de ter opinião sobre tudo, então o direito internacional permite isso, né? Então eu acho que essa é uma parte muito bacana. E de fato, então, o Dia Laranja é uma demonstração das preocupações trazidas pela ONU, né, pelas relações internacionais, pelos organismos internacionais e pelo direito internacional para combater a violência contra mulheres e meninas ao redor do mundo. Não, legal. Eu acho que essa visão sistêmica ela é muito importante, né? Porque, não sei você, mas eu me sinto confortável de falar de ações na Bolsa e conectar diretamente com drones, porque a gente vê isso, não é uma escolha nossa, tô saindo daqui, tô indo para lá, mas tudo isso tem uma conexão sistêmica muito interessante, né? Muito importante. Acho que isso é uma das coisas que mais me deixa feliz trabalhando com isso. Porque tem uma coisa também que recentemente eu tenho percebido, que é uma certa tendência, mesmo nas RIs, acho que isso acontece muito dentro das relações internacionais, que é o jeito que a gente conta as coisas, né? Então, quando eu e você, a gente trabalhou junto, a gente fazia muito eventos instantâneos, digamos assim, né? Ou seja, acontecia alguma coisa no noticiário, ia lá os profs de RI comentar, falar, tinha lá meia hora para preparar uma fala, para comentar aquilo que tinha acontecido, né? E a gente vem meio que a reboque das coisas que vão acontecendo, né? Das coisas que vão rolando aí ao longo do tempo. Só que é interessante a forma como isso nos impede de ter uma visão complexa numa área que se diz sistêmica, né? Porque aí a gente fica meio que vítima do noticiário, né? As coisas que vão acontecendo no curto prazo, parece que está sempre rolando, sempre acontecendo uma coisa que é nova, que é inovadora. E essa visão muito de noticiário, que acaba sendo mais ou menos o que a coletividade tem acesso, né? As pessoas geralmente sabem das coisas internacionais porque assistem no jornal do almoço, ou no jornal de noite, ou ouvem na rádio, e aí é esse sentido jornalístico, né? De fatos. E aí essas conexões ficam difíceis de serem feitas, né? Porque, por exemplo, estou construindo aqui uma pergunta para você em específico,
Porque muita coisa que acontece como cotidiano parece mesmo desvinculado de questões que são, por exemplo, questões regionais, de precedentes na arquitetura jurídica internacional e tal, que se dedicam ao tema, por exemplo, como da violência contra a mulher, mas que como a gente tem essa perspectiva jornalística, digamos assim, né, que eu acho que os jornalistas fazem um mega trabalho nesse sentido, não é uma crítica a eles, mas no Não sentido. podemos criticar jornalistas aqui, você sabe, né? Exato, na casa a palavra do jornalista é sacrossanta, né, na sua casa. Mas assim, essa coisa essa visão muito repartida, né, muito Porque eu instantânea. moro com um, tá? Quem não me conhece. Eu ia falar isso, né, porque que não dá pra falar mal, né, mas essa coisa da instantaneidade, né, faz com que saia, por exemplo, uma lei e a gente não conecte essa lei com alguma coisa que aconteceu, sei lá, 10, 15 anos antes, por causa dessa nossa visão mais instantânea. Você pode falar um pouquinho para a gente a respeito dessa ligação entre a arquitetura jurídica, precedentes, principalmente aqui na nossa região da América Latina, da América do Sul em específico, no caso da violência contra a mulher? Uhum, tá. Bom, acho que o exemplo óbvio, né, que vem, né, à mente quando a gente conversa sobre isso é o caso da Maria da Penha, né? Uhum, A nossa, e aí, né, a Lei Maria da Penha, né, ela é talvez uma das leis mais famosas do Brasil. Aliás, eu me lembro de ter visto um dia uma pesquisa que era tipo top of mind, assim, das leis, né, que permite uhum, qual é a primeira lei que vem na cabeça delas, né? E a Maria da Penha era a lei número 1, né? Então, que as pessoas mais conhecem, né? E sabem do que ela trata, que é uma lei que vai versar sobre medidas de proteção à mulher vítima de violência doméstica. E essa lei tem a sua origem numa questão internacional, né? uhum, Porque, na realidade, a Maria da Penha, né, ela foi vítima de uma violência grave do seu ex-esposo, né, que tentou matá-la por 2 vezes, né, e o Estado brasileiro, ele falhou tremendamente em dar proteção à Maria da Penha e em dar a ela a resposta judicial em razão da violência que ela sofreu, né, porque o Estado, né, o processo de julgamento do marido da Maria da Penha, ele demorava demais, então estava, né, tinha acontecido um júri, daí o júri foi anulado, aí ele entrou com recurso, enfim. Então, quando ele a questão já estava quase para prescrever, né, o crime já estava quase sendo prescrito, a Maria da Penha, junto com o Centro de Justiça Internacional, entraram com uma denúncia para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? uhum, E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos fez uma investigação, né, e publicou um relatório, que é bem interessante até, de ser lido, porque ele enfoca as falhas no processo do marido da Maria da Penha, mas também tece alguns comentários sobre a questão estrutural de violência doméstica no Brasil, né, e esse relatório é de abril de 2001, e aí, dentro das recomendações feitas pela Comissão Interamericana para o Estado brasileiro, né, de combate à violência contra a mulher, vem uma recomendação de que o Brasil não só proceda com a conclusão do julgamento do marido da Maria da Penha e não só indenize a Maria da Penha pela demora nessa resposta jurisdicional, mas uhum, também aparece lá recomendações do Brasil que conserte problemas estruturais, né? Ampliando as delegacias especializadas, criando mecanismos para atuar na defesa da mulher vítima de violência doméstica, né? E a resposta que o Brasil vai dar para a comissão é justamente a criação da Lei Maria da Penha. Então, a lei surge a partir desse puxão de orelha internacional que o Brasil recebe dentro do sistema interamericano de direitos humanos. Então, acho que essa é uma demonstração de como o sistema internacional também pode contribuir para alterar concretamente os panoramas normativos de proteção dentro dos respectivos estados, né? Então, acho que o caso, né, que me vem à mente aí, como esse precedente importante que, né, você me perguntou, seria justamente o caso da Maria da Penha. uhum. Não, é interessante, assim, porque eu me lembro, quando a gente estava na campanha de 2018,
Eu lembro de estar correndo na praça e ouvindo, na época eu ouvia a rádio, né? Hoje, enquanto eu corria, hoje eu já não faço nenhuma das duas coisas. Aí eu ouço rádio, mas de manhã cedo, tomando café com calma, porque não batia bem. E eu lembro de ouvir uma propaganda da campanha que falava que foi no governo do PT que aumentou o número de casos de violência contra a mulher, né? E eu me lembro de ter me pego pensando assim, não é mentira. Porque, na verdade, a lei da Maria da Penha, se não me engano, é de 2005, né? Não lembro direito certinho. Mas, enfim, entre o fim do primeiro mandato e o começo do segundo mandato do Lula, né? E é muito interessante porque, de fato, quando você pega o número de casos de violência contra a mulher, ele só fez aumentar. Mas, na verdade, ele não aumentou porque aumentou a violência. Ele aumentou porque aumentou Aumentou a notificação. uma série de estruturas, né? Escapando um pouquinho das perguntas que a gente tinha falado, eu queria te perguntar uma coisa que a gente tinha combinado antes. Queria te perguntar, assim, com relação a esse aumento de notificações e aumento de sensação de segurança, porque para notificar mais, me parece que havia uma consideração de que não, vale a pena notificar, não, vou ser atendida, você acabou de falar aí na instalação de delegacias e tudo mais, não é a tua pesquisa, eu sei e tal, mas assim, o que você como mulher vê nisso? Assim, você vê que realmente precisa de um sistema que precisa ser confiável e tudo mais, porque há barreiras institucionais e não institucionais, a gente sabe, né? Nesse sentido. A gente aproveita, né, que tô do lado do computador, né, dei uma coladinha aqui na Lei Maria da Penha, é de 7 de agosto de 2006. 2006. Né? Isso. Então, bom, vamos lá, né, posso indicar uma série? O livro, referência, série, é bom que daí o pessoal já se acostuma. Ao longo dos vídeos dessa semana, pessoal, as entrevistadas vão recomendar referências e a gente vai deixar na descrição para vocês acessarem depois. Então, fica à vontade. Legal. Tem uma série que tem no Netflix, inclusive, que eu acho que ela que é bem pertinente para essa discussão sobre a violência contra a mulher, né? Que se chama Unbelievable. Eu não sei se você viu, mas é uma série que fala sobre uma garota, né, que foi nos Estados Unidos vítima de um estupro e ela denunciou, né, o seu estupro e ninguém acreditou nela, basicamente, né? E ela acabou sendo a coisa toda foi trabalhada de tal maneira que ela mesma chega a um momento em que ela diz, eu menti, né? E aí o que acontece, né? Eu vou até acabar dando alguns spoilers, mas é um caso real, né? Então não é spoiler, porque é inspirada, né? Uma minissérie inspirada em casos reais. Mas o que acontece basicamente é que ela foi vítima, na verdade, de um estuprador serial. Depois, quando ele é identificado, vai ficar claro que ela também era uma vítima, né? Talvez uma das primeiras vítimas. Né? Mas à época ninguém acreditava, enfim. Enfim, né? E aí ela chegou a ser, inclusive, processada por denúncia caluniosa, né? Por ter feito uma denúncia que era mentira, enfim, denúncia caluniosa não, né? Falsa comunicação de crime, porque ela não tinha apontado a ninguém, ela não sabia quem era a pessoa. E aí ela teria feito essa falsa comunicação de crime. Bom, o que esse seriado mostra, e acho que é bem o que você se apontou, né? Eu não sou realmente, a minha área de pesquisa não é essa, né? Mas eu pesquiso um pouco de direitos humanos e aí acabo tocando nesses temas também. Mas a série mostra que as diferenças, né, das vezes da abordagem do recebimento da denúncia, né, e o quanto isso pode fazer diferença para você realmente conseguir identificar se houve ou não houve uma situação criminosa, quem foi o culpado, né? Porque a situação ela vai se resolver, né, quando outras vítimas recebem o atendimento de policiais mulheres
E aí essas policiais mulheres conseguem fazer uma investigação e chegam à pessoa. E ela que foi só ouvida por homens, que só foi, né, teve todo um tratamento desde o início, assim, bem complicado, ela acaba não tendo, né, a sua denúncia levada a sério e até sendo taxada de mentirosa. E acho que isso é uma questão importante, né? Então, é claro que não apenas você criminalizar a violência contra a mulher, não apenas você criminalizar o estupro, né, ou outras questões, você precisa também ter mecanismos durante o processo que sejam mecanismos respeitadores dos direitos humanos e que levem em consideração, às vezes, as particularidades de uma situação, né? Um crime sexual precisa de alguns cuidados na hora de você proceder com o recebimento, até para você não promover uma revitimização, né? Então, são várias coisas que, e que a Lei Maria da Penha, por exemplo, né, vai criar mecanismos para atuar na violência contra a mulher de uma forma mais compatível, né? Pelo menos no texto legal, embora a gente saiba que na prática, às vezes, não é bem isso que acontece. Né? Então, eu queria pegar o gancho, porque justamente a tua resposta, ela aborda várias questões, né? Acho que você trouxe a série, mas com certeza todo mundo aqui que estava assistindo e ouvindo, eu inclusive, não poderia deixar de se lembrar que a questão do procedimento jurídico, procedimento investigativo e o fato de ter homens ou mulheres é um fator muito importante num caso recente em explosão social, eu diria, porque a gente já vem ouvindo falar sobre o caso da Mariana Ferrer, né, já há algum tempo, né, nas redes e tudo mais, mas foi só com a divulgação recente do vídeo por parte do Intercept, né, de parte da audiência dela, que a gente conseguiu perceber justamente como que isso funciona na prática, num processo muito delicado, como você diz, que envolve questões sexuais, e como que isso se espalha também em outras situações. Eu me lembro, a Band News está fazendo um trabalho muito legal, porque algumas semanas atrás foi preso na Bahia um homem, porque ele bateu na esposa, foi gravado, e as pessoas falavam que iam denunciar ele, e ele continuava batendo. E, ao contrário de outros casos, o que a Band News está fazendo é um serviço público, porque eles estão atualizando todo dia sobre esse caso. E isso eu acho muito importante, porque são tantos casos que a gente acaba, de uma forma ou de outra, abafando, fica revoltado, né? Principalmente agora que a gente Depois passou, vem outro. Isso, e daí daqui a pouco vem outro, né? A gente está, infelizmente, gravando numa sexta-feira, que deveria ser uma sexta-feira de consciência, de conscientização, mas é a sexta-feira da morte do João Alberto, né, um homem negro morto por seguranças, a pancadas no supermercado Carrefour, que não é a primeira vez que demonstra que não tem interesse na defesa dos direitos humanos, né? Houve já um falecimento de um funcionário lá que descobriram com guarda-sóis para fingir que nada tinha acontecido, é o mesmo onde aconteceu o assassinato de um animal, também de um cachorro, né, por parte de um segurança, enfim. Então, assim, os casos eles vão surgindo e a gente vai vendo, né, justamente essas questões, essas situações. E aí eu queria te perguntar se, nesses outros casos, em específico da Mariana Ferrer, se esse sistema internacional de proteção, se esses esquemas de proteção internacional também poderiam ser aplicados, né? Ou não só esse, mas a outros casos também. Legal. Eu peço desculpas pela emoção, mas é que, enfim, viver no Brasil não está sendo fácil recentemente. Não, nem um pouco, né? Todo dia um 7-1 diferente, como Exato. dizem. Bom, Gustavo, assim, eu fico feliz até que você tenha me feito essa pergunta, porque foi uma pergunta que eu recebi muito nas minhas aulas, né? Várias alunas, né, entraram em contato, até ex-aluno entrou em contato comigo quando houve essa explosão do caso da Mariana Ferrer, né? Bem como você falou, uma explosão recente na mídia, né, mas que era uma questão que já vinha chamando atenção aí há algum tempo, né, até pelo próprio esforço da Mariana, pelas redes sociais, de atualizar, né, a questão do seu processo para tentar cobrar aí uma justiça, né. Então, o que a gente tem no caso da Mariana, né? Ao que tudo indica, eu posso dizer o que a gente tem com certeza e o que parece que a gente tem, né? Ao que tudo indica, houveram
falhas durante o processo judicial, né, que a Mariana, enfim, que o Estado, aliás, né, move contra o André Aranha, né, que foi acusado, né, de ter estuprado a Mariana e foi absolvido, né. E por que eu digo que, ao que tudo indica, houveram falhas, né? Porque parece, né, e aí é difícil a gente falar sem ter tido acesso ao processo como um todo, né? Agora eu consegui assistir boa parte da audiência, já por isso que o vídeo foi disponibilizado integralmente, né? A gente não tem acesso às provas, né, aos laudos de exames, essas coisas, né? O que tem são algumas informações que pipocam pela mídia, né? Mas parece, né, por exemplo, que o exame toxicológico da Mariana, ele foi feito 3 meses depois, né? Então, no dia ela coleta o sangue, mas o sangue só é analisado 3 meses depois, né? E aí o exame toxicológico dá negativo, mas você vai ficar sempre com aquela pulga atrás da orelha de será que a substância persiste durante todo esse tempo? Será que, né, o sangue que ficou armazenado no laboratório ficou congelado esse período, ou acabou a luz do laboratório, descongelou o sangue, né? Enfim, são coisas que, devido a essa demora, né, se torna muito difícil você ter uma confiabilidade naquele resultado. E além de outros problemas pontuais das provas, né, e de outras questões. Mas isso é a parte que a gente pode dizer, parece que aconteceu, né? O que para a gente dizer que a gente tem certeza que aconteceu é que, no mínimo, durante a audiência, em que seria colhido o depoimento da vítima e do réu e das testemunhas, né, não houve um tratamento adequado por parte nem do juiz, nem do Ministério Público, nem do defensor público que estava lá para defender o interesse da Mariana, e muito menos do advogado da parte contrária, né? E aí, esse tratamento, né, que todo mundo viu ali as cenas, né, do advogado tratando ela mal, né, um certo silêncio por parte das autoridades. Depois, se você assiste o julgamento inteiro, eu não assisti tudo, mas eu assisti o depoimento da Mariana integralmente, né, porque são 3 horas de audiência, né, mas o depoimento da Mariana, que é a primeira 1 hora, esse eu assisti inteiro, e você percebe que o juiz até chama a atenção do advogado, né, pela forma como o advogado fala com a Mariana, mas de uma maneira muito leve, muito assim, vamos parar, né, doutor? Poxa, né, não tá legal, sendo que não é correspondente com as agressões que ele estava fazendo a ela, que não era acusada, que não era nada, né, naquele processo ela era uma testemunha, porque a vítima não é parte no processo penal, né? O que a gente percebe aqui? O Brasil tem 9 condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dessas 9 condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, 8 são pelo mesmo motivo: falha na concessão de uma adequada resposta à vítima de violação de direitos humanos por parte dos mecanismos judiciais. Então, tirando uma condenação brasileira, que é sobre demarcação de terras indígenas, todas as outras são sobre falhas do Brasil de dar uma resposta judicial adequada para as vítimas de violações de direitos humanos. Então, o caso da Mariana parece ter sido um caso como esse? Parece. Parece, mais uma vez, o Brasil pisando no tomate ao não dar uma resposta adequada a uma vítima de violação de direitos humanos. E aí, o que a gente tem? A partir do momento que você vê aquela violência sendo praticada pela Mariana na presença de autoridades do Estado... Contra a Mariana. Contra a Mariana, desculpa, o que eu falei? Falou pela. Desculpa, né? Não, imagina. Pelos presentes contra ela. Pelos presentes e contra a Mariana, a gente... e o Estado não faz nada, né? Sim, sem sombra de dúvida, uma violação de direitos humanos ali. E uma violação de direitos humanos que, inclusive, macula o resultado final do processo, que é a absolvição do André, né? Porque certamente a convicção do Ministério Público e do juiz já estava viciada no momento em que eles chegam àquele momento, né, daquela oitiva daquela testemunha,
Isso fica muito claro, ela é tratada o tempo todo como se ela estivesse mentindo, como se ela não estivesse colaborando, né? Então, a imparcialidade ali desapareceu, né? E, ao que tudo indica, então, é mais um caso em que o Brasil não dá essa resposta judicial adequada. Pode o sistema interamericano de direitos humanos ser acionado? Pode isso se tornar mais uma condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos? Essa foi a pergunta que eu recebi bastante de alunas durante a semana, né? Porque a gente discute, então leva o caso para a corte. Então a corte vai resolver. Pode. Em tese, pode ser que isso possa acontecer no futuro. Mas, para que a gente possa acionar o Sistema Internacional de Proteção, a gente tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos. E um deles é o esgotamento dos recursos internos. Então, precisa resolver primeiro a questão internamente para poder demonstrar que não houve saída interna para essa questão. Por isso que muitas das denúncias que o Brasil, das condenações que o Brasil tem levado nos últimos anos, porque tem sido uma série, né? Agora em 2020 teve outras duas em 2018, enfim, mas que se referem a fatos que aconteceram nos anos 90. Por quê? Porque você precisa esgotar os recursos internos, e daí, depois que você esgota os recursos internos, a vítima apresenta uma solicitação para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que aí vai a comissão analisar, e se a comissão entender que deve, encaminhar o caso para a corte. E a análise, houveram casos, né, que o Brasil foi condenado, se eu não me engano, o caso da guerrilha do Araguaia, por exemplo, é um caso que ficou na comissão por 15 anos, né, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né? Aí, 15 anos depois, a comissão levou o caso para a corte. Né? Então, não é uma coisa que vai acontecer amanhã ou depois. Né? O sistema internacional ele é acionado, em primeiro lugar, quando todo o sistema interno falhou. Né? Aí você vai para o sistema internacional. Então, isso, o sistema internacional, ele tem essa natureza subsidiária, vamos dizer assim, né? Ele vai ser acionado quando todo o restante falhou, e daí que não dá para esperar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos dê uma resposta para o caso da Mariana Ferrer amanhã, né? Sim. Essa resposta pode vir como último recurso, né? No juridiquês a gente diz última ratio, né? Mas como último recurso. Eu quero aproveitar aí, só para, em termos leigos, seria, ou seja, tem que chegar no STF e resolver lá. Daí se resolver lá e eles interpretarem que não deu a solução devida, daí entra-se com o pedido na comissão para investigar. Seria mais ou menos isso em termos leigos? Sim, você tem que demonstrar que você fez tudo que podia fazer internamente. Tá? Uma possibilidade é também, por exemplo, o caso da Maria da Penha, o que acontece? O que ela estava criticando, né, a Maria da Penha, no caso, é a própria demora e inércia do judiciário. Então, não faria sentido o caso da Maria da Penha chegar até o STF se justamente o que ela está reclamando é a demora para que o troço ande, né? Nessas hipóteses, existe a possibilidade de você relativizar esse requisito do esgotamento dos recursos internos. Certo. O que você vai questionar justamente a inércia desses recursos, né? Ou a inércia desse sistema. Mas no caso da Mariana, me parece que a situação é um pouco diferente, porque acho que o processo está andando, né? E inclusive ela entrou com recurso, então existem instâncias, existem coisas que podem ser vistas internamente. E existe uma questão que é o processo judicial dela contra o André Aranha, ou melhor, do Estado contra o André Aranha, mas que o acusa, né, do crime, e existem outras situações que é a punição do advogado, pelas ofensas à honra que ela fez, né? A punição, eventualmente, dos agentes públicos ali na esfera administrativa. Então, o CNJ parece que já falou que vai olhar ali a conduta do juiz, né, para ver se ele realmente foi negligente em permitir aquelas agressões. Então, tudo isso precisa andar para que, falhando tudo isso, aí o sistema internacional é chamado para interferir. Então, dá para a gente ainda ter uma esperança que o sistema interno responda. Se não tivermos essa esperança, o sistema internacional pode responder. E é interessante notar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem um precedente de constatação de violação de direitos humanos no caso da não apuração de responsabilidade penal por um estupro de vulnerável. Né? E seria exatamente o mesmo tipo penal da Mariana, porque
do André, melhor dizendo, né? Porque o estupro de vulnerável é um crime que é cometido quando o ato sexual é praticado contra alguém, né, que não tem condições de expressar o seu consentimento, seja porque essa pessoa é menor de 14 anos, seja porque essa pessoa está bêbada, embriagada, drogada, dopada, enfim, dormindo, que seria essa situação de estupro de vulnerável. E no caso, nesse precedente da Corte Interamericana, foi um médico na Nicarágua que abusou sexualmente de uma criança de 8 anos. Né? E esse processo foi um processo que se prolongou indefinidamente e a Nicarágua foi condenada. Né? Então, uma situação, é um exemplo, né, de aplicação da Corte Interamericana exatamente na situação que a gente está descrevendo. Só que precisa ter, né, essa comprovação de que o sistema interno realmente falhou, porque ainda existem remédios no sistema interno por causa dela. Não, legal. É um tema muito importante, um tema muito relevante, né? Muito candente. Mas infelizmente esses vídeos dessa semana, né? Se pudesse, a gente ficava aqui horas e horas, porque são inclusive vários detalhes muito elucidadores, né? Ou seja, a gente trabalha às vezes com categorias muito simples, né? Muito simplificadoras do processo, das lógicas que estão por trás e do próprio funcionamento do sistema jurídico, do sistema jurídico nacional, internacional. Mas, Mi, eu já queria te agradecer pela tua participação aqui. Assim, a gente, normalmente, quando fica conversando, a gente conversa horas, então não seria diferente aqui. Mas eu queria, além de te agradecer, perguntar se você quer deixar alguma palavra final, alguma coisa assim, e te agradecer de novo, né, e falar da honra que é te ter aqui para abrir a Semana Laranja aqui no nosso canal. Bom, Gus, obrigada. Eu acho que o que eu quero dizer é, de novo, agradecer você, né, pelo convite, parabenizar você pelo trabalho que você está fazendo com o canal. E meu recado, acho que seria, né, para as mulheres e meninas do mundo continuarem firmes e fortes, que eu vejo com muita esperança a geração das nossas alunas, e aí quando eu falo isso, eu me sinto uma vovozinha, né? Mas eu já consigo perceber de uma maneira muito diferente, né, esse pessoal que né, 10, 15 anos mais velho do que a gente, mais novo do que a gente, com uma outra visão, uma outra leitura sobre o papel da mulher na sociedade, né, e uma outra visão de não tolerar certos tipos de violência que antes eram normalizados, né, a própria questão do estupro de vulnerável, né, na minha época de juventude, era normal as pessoas falarem, né, que o do bêbado não tem dono, por exemplo. E são coisas que a gente percebe que a gente, apesar de todos os cenários sombrios que a gente tem pela frente, e acho que é por isso que eu gosto de ser professora, porque o convívio com a nova geração, né, quem está chegando, sempre permite que a gente tenha esperanças, né, porque eu vejo eles muito mais conscientes disso. Então, o que eu quero dizer é que acho que essa semana de conscientização, ela tem uma importância fundamental para a gente lembrar da importância desse tema, para a gente cobrar dos nossos mandantes, dos nossos governos, dos nossos representantes, sobre, né, o combate à violência contra a mulher em todas as suas formas, em todas as suas facetas, né, inclusive muitas vezes de maneiras mais sutis, no trabalho, com gaslighting, com mansplaining, né, com todas essas coisas que a gente vê e que acabam sendo violentas práticas também. E eu queria dizer para que continuem fortes, continuem firmes, e o mundo é nosso, e é isso aí. Para quem quiser te encontrar, Mi, redes sociais, e-mail, as que você quiser passar para o pessoal entrar em contato contigo, como que faz? Você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, @prof.michellerastreiter, e também pode falar comigo pelo Facebook, e-mail, pode pedir para o Gustavo que ele passe meu contato. Com certeza. Então tá, obrigado de novo, Mi. Lembrando para o pessoal... Obrigada a você. Pode falar, desculpa. Obrigada a você. Lembrando, pessoal, então, que ao longo dessa semana a gente vai ter entrevistas com outras mulheres especiais, pesquisadoras que debatem aprofundadamente esse tema, né?
a Michelle é um exemplo, né, disso que a gente vai fazer ao longo da semana. Então, prestem atenção aqui no canal. Todo dia agora a gente vai lançar, sempre às 10 horas da manhã, esse vídeo com as nossas entrevistadas da Semana Laranja. Um tema que é um tema de geopolítica, um tema que é um tema de segurança internacional, um tema que é um tema de relações internacionais. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.